Bom dia. Mais rápido? Eu me propus a dividir com o professor Marcelo aqui tem um respeito muito grande, uma honra de dividir o espaço aqui. E prometo não passar o tempo, porque a gente também está no limite nosso aqui. Embora, eu estava conversando aqui antes com o professor Alessandro, e a gente é muito mais confortável a gente falar de coisas que a gente faz no dia a dia, né? Então, quando você vem aqui para expor uma coisa que você dá aula, que você faz pesquisa, então é muito confortável você falar. Não que eu não esteja habituado a falar sobre esse tema, porque é um tema que eu costumo ler, participar de alguns debates, por ser membro de um conselho de profissão, né, da fisioterapia, mas que as leis que regem as profissões, as leis federais, elas são as mesmas. Então, o que eu vou trazer aqui para a gente discutir de uma forma bem rápida, não é para vocês pensarem enquanto só estudantes. Eu quero que vocês pensem na educação física. O que acontece além do muro da escola? O que está acontecendo? Por que a gente fica vendo muita gente reclamar que a profissão não é valorizada? Por que o profissional não é valorizado? Porque para a sociedade, o profissional de educação física tem um perfil, né? Ontem o meu ex-aluno aqui, professor Fazion, tio Pintinho, falou assim, a gente é um pouco estigmatizado, porque fala de professor de educação física, tem que imaginar aquela pessoa que está de camiseta, bermuda, isso quando está, né? E, né? Não que a gente não possa fazer, mas que a gente não tem que ter esse rótulo. Né? Eu já cheguei a ouvir e falar assim, olha professor, você está de calça jeans, onde vai ter a festa? O que é isso? Tem que estar de calça jeans, você vai ter a festa? Você na festa meio de outra roupa. Mas enfim, eu vou falar com vocês sobre estágio. Mas por que eu resolvi colocar esse tema? Porque boa parte do não reconhecimento do que a gente é e do que a gente faz tem a ver com a banalização do estágio. Nós mesmos banalizamos as relações de estágio. Nós, enquanto estudantes, banalizamos. Depois que nós formamos, nós continuamos banalizando. Vocês vão ver por quê. Então eu vou falar sobre definição, classificação e relações de estágio em educação física. Vou falar de lei, de decreto, tá? Mas tudo de uma forma muito suave, muito assim, não vou me ater a nada muito profundo de discussão filosófica da lei, não. A gente vai ver aplicabilidade, tá legal? Então vamos lá. Eu vou me basear numa lei federal, que é a Lei 11.788, que rege todas as profissões, tá legal? Que dispõe sobre estágio de estudantes, para qualquer profissão. Eu vou me basear numa resolução 068 de 2003, que revogou a 024 de 2000. Essa aqui dispõe sobre a regulamentação do estágio extracurricular. Vou me basear na resolução 023 de 2000, que dispõe sobre a fiscalização e orientação do exercício profissional, tá? Das pessoas jurídicas. Vou me basear na resolução CONFEF 134 de 2007, que dispõe sobre responsabilidade técnica, né? Que é o profissional responsável técnico por determinado setor de atuação. Eu fiz de uma forma dinâmica para fazer em forma de pergunta e resposta. E aí eu vou fazendo as perguntas, eu mesmo respondendo, e a gente vai passando rapidinho, tá? E depois a gente abre a discussão junto com o professor Marcelo, caso alguém tenha dúvidas. Eu queria salientar o seguinte, o que é estágio? Estágio é um ato educativo escolar supervisionado. Isso é lei. É o primeiro artigo da Lei 11.788. Entendendo, ato educativo escolar supervisionado. Existe estágio do aluno estar lá sozinho com um cliente, com o aluno? Não.
Não existe essa condição do aluno estar sozinho. Ele tem que ser supervisionado. Por quê? Porque é um ato educativo escolar. Qual o objetivo do estágio? O aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Então, o profissional que está ali como o seu orientador de estágio, como o seu supervisor de estágio, ele tem que ter domínio de quais são as competências da nossa profissão para aquela área de atuação específica. Um professor que está lá na faculdade, que é o seu orientador de estágio, ele tem que ter noção de quais são as competências específicas daquela área de estágio. Caso contrário, não existe sintonia entre quem fornece o estágio e quem está recebendo o estágio. Quais são as modalidades de estágio? Olha lá, artigo 2º. A gente tem o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Simples assim. Bom, o que é o estágio obrigatório? O estágio obrigatório é aquele que está no nosso projeto pedagógico do curso. Se vocês olharem o projeto pedagógico do curso de vocês, seja de licenciatura ou bacharelado, está lá previsto X horas de estágio em tais áreas. Tá? Isso é obrigatório, é requisito para você ter o seu diploma no final do curso. E quem é o estágio não obrigatório? É aquele desenvolvido como atividade opcional. Quem não quiser fazer estágio extracurricular, não obrigatório, tudo bem. Mas se faz a carga horária que você acumula no estágio extracurricular, ela pode ser somada ao seu documento. Depois, quando você vai se formar, você vai ter ali um documento, fugiu o nome um histórico, que vai constar que você tem estágio extracurricular. Para o currículo é legal? É, você vai constar no seu currículo que você tem uma carga horária adicional. Quem vai ser estagiário é aquele aluno que estiver frequentando o ensino regular em instituição de ensino superior. Dependendo da profissão, das leis que regem cada profissão, existem normas mais específicas. Mas vejam bem, eu já tive exemplos, vocês vão entender isso aí. Eu já tive exemplo assim, na época eu era professor de anatomia. O professor de anatomia dá aula no primeiro ano. Dava aula no primeiro e no segundo período. E eu tive um aluno, eu lembro muito bem disso, eu tive um aluno que a aula começava às 7 horas, ele chegava às 7h40, 15 para as 8 horas. E, mas por que você chega todo dia atrasado na aula? Ah, professor, desculpa, eu estava com o aluno. Mas como assim você estava com o aluno? Ah, que eu sou personal. Sou personal numa academia, no primeiro ano de faculdade. Porque a pessoa, e outra, estava perdendo aula de anatomia para trabalhar como personal, enfim, vocês já entenderam, né? Então, quem que pode ser estagiário? É uma pessoa que tem que estar regularmente matriculada, vinculada ao curso, e que ela tem que ter um vínculo a partir de um determinado período do curso. Vocês vão ver ali que para a educação física tem uma data que você pode requerer ser estagiário extracurricular, tá? Se eu faço atividade de extensão, de monitoria ou de iniciação científica, isso pode contar como estágio para mim? Sim, se tiver previsto no projeto pedagógico do curso. Se vocês forem lá no projeto, e lá consta que pode ser adicionada carga horária, iniciação científica, monitoria, projeto de extensão, como sendo estágio, tudo bem. Não está previsto no projeto pedagógico, não é contado como estágio, como hora de estágio. A gente pode conceder estágio ao aluno estrangeiro? Pode, não tem problema, desde que o visto de permanência dele, aquele visto temporário que o estrangeiro tem, esteja vigente. Se estiver próximo de findar, você não pode conceder, a empresa não pode conceder estágio ao aluno estrangeiro.
E quem que pode contratar o estagiário? Olha, pessoas jurídicas de direito privado, que são as empresas privadas, órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações de qualquer um dos poderes da União, dos estados e do Distrito Federal, ou das cidades. Ou seja, todo mundo pode contratar estagiário. Até o profissional liberal com nível superior, desde que esteja devidamente registrado no seu conselho, pode ter um estagiário. Então, se a gente pensar num leque de possibilidades para estagiário, é bom, é grande o leque, tá? Agora, a gente tem lei que rege isso. Não pode ser simplesmente, dá estágio aí. Não é uma coisa de boca, não pode ser tratado assim. O estágio é uma relação de emprego? Não. O estágio não caracteriza vínculo empregatício, desde que a gente tenha os requisitos legais para a formalização do estágio. Se você simplesmente baixa na porta de uma academia e pede para ser estagiário e não fez nenhum contrato de estágio, que é o acordo de estágio, compromisso de estágio, você está ilegal. Então, quais são os requisitos que devem ser observados para conceder o estágio? Bom, o aluno tem que ser matriculado e frequente, num curso de educação superior. Deve ser feita uma celebração de um termo de compromisso entre o educando, a parte que concede o estágio e a instituição de ensino. Então, você assina um contrato com quem vai te fornecer o estágio e a instituição que você estuda, tá? Celebrado entre 3 partes. E precisa ter compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Ou seja, quando o aluno vem aqui na coordenação para celebrar um contrato, um compromisso de estágio, o que ele vai fazer na área de estágio tem que ser acordado com a instituição. Por exemplo, sou um aluno de licenciatura, consegui um estágio na Academia da Leite de Castro. É compatível? Não. Um aluno de licenciatura não é compatível com um estágio dentro de uma academia, para trabalhar com treinamento, com personal, igual a gente vê por aí. O estágio deve ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e pelo supervisor da parte concedente. Veja bem, estou falando de 2 pessoas. Vocês que fazem estágio em escola, vocês têm um professor que é o orientador de estágio aqui da instituição e tem um professor supervisor do estágio na instituição. Quem que acompanha você no dia a dia da atividade lá? O supervisor. Quem que avalia você? O orientador de estágio. Agora, como que isso aí deve ser feito? Deve ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e pelo supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios de atividades. Esses relatórios devem ser entregues no máximo a cada 6 meses. Então, para você ser avaliado no estágio, você precisa de emitir relatórios. E qual o papel, então, do professor orientador do estágio? Acompanhamento e avaliação das atividades. Quem deverá ser o supervisor? É aquele que trabalha como funcionário contratado da empresa, da escola, da academia que te fornece o estágio. Você tem que ser contratado, informado e registrado como profissional. O supervisor da parte concedente pode orientar e supervisionar até quantos estagiários? Isso aqui é um pepino. De acordo com a Lei 11.788, o supervisor da parte concedente pode orientar e supervisionar até 10 estagiários simultaneamente. Isso de acordo com a lei federal. Nós vamos ver depois como que funciona isso. Não, isso aqui significa o quê? Se você vai para uma escola fazer estágio, de acordo com a lei, com o artigo 9 aqui da lei, um supervisor pode orientar até 10. E se tiver 11, outro supervisor. Não sei que não é a realidade, mas é a lei. A atividade a ser exercida pelo estagiário deve estar relacionada com a sua formação educacional? Claro, né? Lógico.
e deve estar compatível com o projeto pedagógico do curso. Quais são as obrigações legais das instituições de ensino, nós, em relação aos seus educandos? Celebrar o termo de compromisso com o educando e a instituição que promove o estágio, avaliar as instalações da parte concedente do estágio, para saber se tem compatibilidade com as ações que vão ser desenvolvidas, indicar o professor orientador daquela área, exigir do educando a apresentação periódica dos relatórios, que deve ser apresentada a cada 6 meses, não passando disso, zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação e sempre comunicar aquela parte que concede estágio, as datas de provas, recessos, avaliações, né, para não comprometer também a vida acadêmica do aluno. E como deve ser definida a jornada de atividade do estagiário? Bom, a lei federal aqui diz que a jornada do estagiário deve ser definida com um acordo. Mas nós vamos ver o que fala a nossa profissão. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Qual a duração máxima da jornada de atividade do estagiário? De acordo com a lei 11.788, vejam bem, eu vou pular aqui, 6 horas diárias e 30 minutos, 6 horas diárias e 30 horas semanais, no caso, estudantes de ensino superior. Então, se você vai fazer estágio, você tem que cumprir até 6 horas diárias, não mais que 30 horas semanais, pensando de segunda a sexta. E qual o período máximo que pode durar o estágio? Até 2 anos. Pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado desde que tenha acordo entre as partes. Ou se é estagiário portador de deficiência, existe uma lei específica onde o prazo para isso é maior. Qual a consequência prevista para a parte concedente do descumprimento dessa lei? Veja bem, se não tem o compromisso de estágio, não tem, está errado. Se mantém aluno dependendo do período, por exemplo, o primeiro período de curso já está fazendo estágio na instituição, está errado. Então veja bem, a manutenção de estagiários em desconformidade com a lei caracteriza vínculo empregatício. Se não tem formalizado um compromisso, caracteriza vínculo empregatício. Só que a empresa não contratou. Se não contratou, aí vai gerar um passivo trabalhista. Então a empresa, ela acaba sendo penalizada pela lei de estágio, pela lei do trabalho. Tá, lei previdenciária. E o que acontece com o aluno? Isso é uma coisa interessante. O que é o aluno? Quem que são vocês em relação à profissão de educação física? Pegue o profissional de educação física, formado, graduado, licenciado. Quem são vocês? Vocês são leigos. Ah, mas é uma sacanagem você me chamar assim. Mas vocês são considerados leigos. Então, se pegar um aluno fazendo o estágio sem a devida regulamentação do estágio, é considerada prática ilegal da profissão. É a mesma coisa da gente pegar alguém que faz musculação há 15 anos e colocar ele para orientar exercícios num salão de musculação. Ah, mas ele já treina há muito tempo, ele sabe. Mas ele é leigo. Bom, vocês estão vendo que até aqui eu falei da Lei 11.788, que é uma lei federal. Agora, eu vou passar para resoluções do nosso Conselho Federal de Educação Física. Tá? Essa resolução 068 de 2003 fala sobre o estágio não obrigatório, que é aquele que vocês vão procurar por conta própria, ele é opcional e tal. Então é mais ou menos assim. Abriu uma vaga de estágio, né? É remunerado e tem vale refeição. Entendeu? Mais ou menos isso. Resolução do Conselho Federal. O estágio extracurricular é aquele que envolve o acadêmico de educação física a partir do 5º ano, do 5º semestre. Ou seja,
Se o nosso curso tem 4 anos, você tem que passar da metade do curso para pleitear um estágio extracurricular. Não existe estágio extracurricular antes do 5º período do curso. Tá? E eu sei que a gente acaba tendo exemplos de que isso aí não procede. O estágio extracurricular será realizado em órgãos, instituições, entidades e empresas que mantenham o desenvolvimento de atividades em áreas correlatas com a formação profissional. Presta atenção nisso agora. O estágio extracurricular não poderá ultrapassar o total de 20 horas semanais, ou seja, 4 horas diárias. Perceberam agora? Uma determinação do Conselho Federal de Educação Física. A lei federal fala que pode ser até 30 horas, mas o nosso conselho, ele determina que seja 20 horas, para não comprometer a vida acadêmica. O estágio extracurricular pode ou não ser remunerado. Aí depende da parte concedente do estágio. Estará credenciada para oferecer e aceitar estágios extracurriculares, entidade pública ou privada que esteja registrada no Conselho Regional. Isso é uma coisa interessante, importante. Para você pleitear um estágio lá fora, você tem que averiguar, pesquisar se a empresa, a academia, o clube, seja o que for, ela tem registro no Conselho Regional, no nosso caso o CREF. Tá? Caso contrário, está em desconformidade. Constitui requisito básico para aceitar o estágio extracurricular que a entidade possui no seu quadro pessoal. Profissionais de educação física formados e que atuem como supervisores específicos daquela área. São coisas lógicas, né? A gente fica quase chovendo no molhado. A resolução 068 diz que cada profissional poderá aceitar para estágio extracurricular, no máximo, 3 estagiários, sendo 1 por período do dia. Então, vamos supor que eu trabalhe num clube, numa escola, não for. Posso receber estagiário extracurricular? Posso. Quantos? No máximo 3, desde que eu tenha 1 somente por período. Então eu posso receber um de manhã, outro de tarde, o outro amanhã de manhã. Não posso acumular estagiários com estágio extracurricular. Isso aí, gente, é resolução federal, do nosso Conselho Federal. Os supervisores profissionais de educação física deverão estar devidamente registrados no CONFEP e inscritos no CREF Sul Região. É obrigado a estar presente na hora e local que o estagiário estiver. Esse aqui também pega. Estagiário necessita de supervisão. Por quê? Porque estágio é um ato escolar supervisionado. Sabe, é uma questão lógica. Se é estagiário, tem que ter supervisor. Tem que ter a pessoa junto. Não existe essa de você deixar o estagiário lá no setor e sair. Não, ele ficou responsável pela parte da manhã. Tá? Essa situação não deveria existir. Existe, né? Não deveria. Bom, quem não acolher a essa resolução estarão sujeitos às sanções previstas na legislação vigente. Os participantes de estágio, os alunos que não se enquadrarem nessa resolução, são considerados leigos e responsabilizados por prática de exercício ilegal da profissão. Tá? Sabia que da polícia? Se chega uma fiscalização num lugar que tenha essa relação de estágio, estagiário de forma inadequada, os fiscais do conselho podem acionar a polícia militar. E eles chegam no lugar com a polícia. E você é estagiário, você vai. Vai para prestar depoimento, esclarecimento, aquela coisa toda lá. O Conselho Federal emitiu em 2012 uma norma técnica. Se vocês quiserem anotar aí, vale como curiosidade. Porque eu sei que é difícil alguém sentar para ficar lendo lei, resolução. Não é comum a gente ficar sentando para estudar isso. Mas se vocês pegarem essa norma técnica 003 de 2012, vocês vão ter um resumão do Conselho Federal sobre todas essas normativas que eu falei para vocês, essas resoluções que eu falei para vocês. Então, ele faz um resumo de tudo que eu falei. Tudo na resolução, na nota técnica 03, tudo. Uma outra coisa que eu não salientei.
se você está fazendo um estágio extracurricular, é obrigatório o uso de identificação. Tá? Na nossa profissão é exigido uma identificação com camiseta diferente, camiseta de cor diferente e escrito estagiário nas costas, na frente, ou crachá, para identificar que aquela pessoa é estagiária. Essa aqui é a publicação que eles fizeram, tá vendo? O Conselho emite recomendações para identificar o estagiário, que é relativamente recente. O recado que eu tinha para dar é esse. Pensem muito bem nessa questão do estágio para a vida de vocês, porque daqui a uns dias vocês vão estar lá fora no mercado de trabalho e vão receber propostas de estagiários, né, que procuram por vocês. Tem meninos que já são formados aqui e sabem como que a coisa lá fora acontece. E infelizmente a nossa profissão, muitos dos problemas que a gente vê acontecendo por falta de reconhecimento é justamente, como eu falei, pela banalização que nós mesmos fazemos da nossa profissão. Tá? A começar, um exemplo só para acabar, um exemplo que eu dava quando eu falava sobre isso na graduação é assim: você está com um problema no seu dente, você vai abrir a sua boca para um aluno de terceiro período de odontologia? Não. Não vai. Você está com um problema qualquer orgânico, você vai deixar um aluno de terceiro período de medicina te avaliar? Não. Você não permite, você não leva sua mãe e seu pai para um estudante de segundo período. Por que com a gente tem que ser assim? Por que um pai ou uma mãe coloca o filho deles na mão de um aluno de segundo período e a gente deixa? Entendeu? Então isso é para pensar. Tá joia? Beleza. Obrigado. Passa a palavra agora para o nosso professor Marcelo.